Lucas 17:5 registra um pedido direto dos apóstolos a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Esta frase, frequentemente citada de forma isolada, carrega significados teológicos específicos quando analisada em seu contexto original. Neste vídeo, examinaremos o texto grego, o contexto literário e histórico, e o que Jesus realmente ensinou sobre a natureza da fé. Este é um estudo exegético, não devocional. Vamos ao texto. Primeiro vamos ler Lucas 17, 3-6, na tradução Almeida Revista e Atualizada, para compreender o contexto imediato. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. No grego original, o verso 5 diz, prostes imin pistin, prostes hemin pistin, literalmente, acrescenta a nós fé. Contexto literário. O pedido dos apóstolos não surge ao acaso. Lucas posiciona este diálogo imediatamente após o ensinamento de Jesus sobre perdão radical. Perdoar 7 vezes no mesmo dia, caso haja arrependimento. Este é um padrão ético extremamente exigente para a cultura mediterrânea do primeiro século, onde a honra e a retribuição eram centrais. Os apóstolos não pedem aumento de fé em resposta a uma cura milagrosa ou uma revelação teológica, mas diante de uma demanda moral aparentemente impossível. O texto sugere que eles compreenderam que tal padrão de perdão exigia capacidade espiritual, além de suas forças humanas. O termo grego prostes, aumenta, acrescenta, implica adição quantitativa, como se a fé fosse algo mensurável que poderia ser expandido. Esta compreensão será corrigida por Jesus. Jesus mostra que não é a quantidade de fé que importa, mas sua autenticidade. Mesmo pequena como um grão de mostarda, ela é capaz de sustentar o impossível, como o perdão repetido. O pedido dos apóstolos revela sua limitação, mas Jesus ensina que a fé já recebida, quando vivida de forma verdadeira, basta para transformar atitudes e relações. Contexto cultural. No judaísmo do Segundo Templo, a fé, em hebraico emuná, em grego pistis, possuía dimensões específicas. Não se tratava apenas de crença intelectual, mas de fidelidade, confiança e compromisso relacional. A literatura rabínica da época associava a fé à obediência à Torá e à confiança na providência divina. Os apóstolos, todos judeus, provavelmente entendiam fé como algo a ser cultivado através de estudo, oração e prática religiosa. A expectativa era de um processo gradual de crescimento espiritual. Contudo, a resposta de Jesus desafia essa concepção. Jesus rompe com a ideia de fé como acúmulo gradual de práticas e méritos, mostrando-a como confiança radical e imediata no poder de Deus. Ao usar a metáfora do grão de mostarda, ele revela que a eficácia da fé não depende de quantidade ou progresso ritual, mas da qualidade da relação viva com o Pai. Assim, a fé deixa de ser apenas disciplina religiosa e se torna força dinâmica, capaz de sustentar o perdão ilimitado e transformar realidades humanas. Lucas estrutura sua narrativa mostrando Jesus em jornada para Jerusalém, a partir do capítulo 9:51. Durante este percurso, Jesus ensina prioritariamente seus discípulos, preparando-os para os eventos futuros. O capítulo 17 está nesta sessão de formação discipular. Temas recorrentes nesta sessão incluem o custo do discipulado, a natureza do reino de Deus e a necessidade de vigilância. O ensinamento sobre fé em 17:5-6 conecta-se com esses temas maiores. Lucas já havia registrado Jesus elogiando a fé de um centurião, 7:9, e questionando a falta de fé dos discípulos, 8:25. Este padrão mostra que Lucas está interessado em desenvolver uma teologia da fé ao longo de seu evangelho. É importante notar que este episódio é exclusivo de Lucas. Mateus registra o ensino sobre fé como grão de mostarda em contexto diferente. Mateus 17:20, após o episódio do filho epiléptico. Esta diferença de contexto sugere que Jesus usou este ensinamento em múltiplas ocasiões, mas Lucas o posiciona estrategicamente após o ensino sobre perdão. A natureza do pedido. O pedido aumenta a nossa fé, revela uma concepção específica dos apóstolos. Eles viam a fé como algo quantificável, como um recurso interno que poderia ser ampliado. A lógica era, se precisamos fazer algo tão difícil quanto perdoar repetidamente, precisamos de mais fé. 3 observações exegéticas são relevantes aqui. Primeiro, o uso do pronome nossa e mim, hemin, indica que os apóstolos estão falando coletivamente, não individualmente. Eles reconhecem uma limitação compartilhada. Segundo, o tempo verbal no imperativo aoristo, prostes,
sugere uma ação pontual e completa. Dá-nos agora um aumento de fé. Não é um pedido por crescimento gradual, mas por um acréscimo imediato. Terceiro, o artigo definido não aparece antes de fé, pistin, no grego, sugerindo qualidade mais que quantidade. Acrescenta a nós fé, não a fé. A resposta de Jesus é aparentemente paradoxal. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda era proverbialmente pequeno na cultura judaica. Jesus está dizendo que até mesmo uma quantidade mínima de fé genuína é suficiente para o impossível. Esta resposta contém 3 correções teológicas importantes. Primeira correção, qualidade versus quantidade. Jesus redefine o problema. A questão não é o tamanho da fé, mas sua autenticidade. A comparação com o grão de mostarda não significa fé pequena, mas fé genuína, mesmo que pareça insignificante. O contraste está entre fé real, por menor que seja, e a ausência de fé verdadeira. Segunda correção, natureza da fé. A metáfora da amoreira sendo transplantada no mar é hiperbólica, um recurso retórico comum no ensino judaico. O ponto não é que discípulos deveriam literalmente mover árvores, mas que a fé genuína capacita para o que parece humanamente impossível. No contexto, o impossível é perdoar radicalmente. Terceira correção, fonte da capacidade. Jesus não diz, eu vou aumentar sua fé, mas se vocês tiverem fé. Isso transfere a questão de quantidade divina para a qualidade relacional. A fé não é um recurso que Deus injeta nos crentes, mas uma postura de confiança que eles assumem. Esta é uma diferença teológica significativa. A exegese deste texto produz algumas conclusões teológicas sobre a natureza da fé. Fé no ensino de Jesus não é uma força espiritual quantificável ou um sentimento intenso. É confiança relacional em Deus que resulta em obediência, mesmo quando as demandas parecem impossíveis. A metáfora orgânica do grão de mostarda sugere que a fé contém potencial inerente, não por seu tamanho, mas por sua natureza viva. Sobre capacitação divina, Jesus não nega que Deus capacita seus seguidores. O texto não ensina autossuficiência, porém Jesus redireciona a pergunta. Em vez de pedir mais fé como solução mágica, o discípulo deve confiar, ter fé, que Deus já forneceu o necessário. A questão não é acumular fé, mas exercer a fé disponível. Sobre responsabilidade humana, a resposta de Jesus coloca a responsabilidade nos discípulos. Eles já têm acesso à fé necessária, o que falta é exercê-la. Isso contrasta com teologias que tratam a fé como algo passivamente recebido em doses crescentes. Conexão com o perdão. Retornando ao contexto do perdão radical, Jesus está ensinando que perdoar 7 vezes ao dia não requer fé maior, mas fé genuína. Confiança de que Deus cuida da justiça liberta o discípulo para perdoar, mesmo quando é custoso. Este ensinamento difere de interpretações populares que tratam Lucas 17:5 como promessa de que Deus aumentará a fé dos que pedem. Jesus, ao contrário, desconstrói o pedido e reformula o problema. Ao analisarmos Lucas 17:5 em seu contexto histórico, literário e teológico, observamos que Jesus não respondeu ao pedido dos apóstolos conforme eles esperavam. Eles pediram quantidade. Jesus falou sobre qualidade. Eles buscaram um acréscimo divino. Jesus apontou para uma confiança presente. A exegese responsável deste texto nos afasta de leituras que tratam a fé como commodity espiritual a ser acumulada. Jesus ensinou que fé genuína, mesmo que pareça pequena, é suficiente para as demandas do discipulado, incluindo o perdão radical. Este texto não é uma promessa de que Deus aumentará nossa fé, se pedirmos, mas um ensinamento sobre a natureza da fé. Ela é confiança relacional, que capacita a obediência, não um recurso interno mensurável. O estudo exegético nos convida a perguntar: não tenho fé suficiente, mas estou confiando genuinamente? Esta é uma mudança de foco significativa, com implicações práticas para a vida cristã. Para estudos complementares, recomendo a análise dos paralelos sinóticos, especialmente Mateus 17:20 e Mateus 21:21, bem como o conceito de pistis nas cartas paulinas, que desenvolvem teologia relacionada. Este foi um estudo exegético de Lucas 17:5. Obrigado pela atenção.